Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, tá? Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Elite Trader, certo? E, turma, vamos aí comentar o pregão. Quero desejar a vocês um excelente final de semana, tá? Espero que todo mundo tenha especulado essa movimentação hoje, ok? No mais, quero falar para vocês também que dia 31 estamos encerrando as vagas da comunidade, ok? Ou seja, segunda-feira é o último dia para quem quiser fazer parte da comunidade, tá bom? Então, turma, não perca tempo. Para você que tem interesse em ir, aproveita até essa última oportunidade que dia 31 vai encerrar e não vai entrar mais ninguém, tá bom? Então, se você quiser aprofundar, saber todo o refinamento da técnica, a hora é essa, beleza? Bom, vamos comentar o pregão e saber o que a gente poderia ter realizado aqui. Tá? Quero passar para vocês a entrada que eu fiz, né? Inclusive eu mandei lá no grupo. E é isso, turma. Bom, vamos começar pelo dólar, tá? Quero que vocês entendam que a gente sempre fala que o preço ele se repete, tá? Ele se repete pelos padrões que ele vai informando, tá? É ombro, cabeça, ombro, é uma tendência de alta, é uma tendência de baixa, é o preço consolidado. Isso, tá? São padrões que o preço ele vai se repetindo. Beleza? Nem sempre ele vai fazer um ombro, cabeça, ombro para reverter o movimento. Muitas vezes ele pode descer ladeira tudo, já romper fundo e pronto. Tá? Então vocês têm que definir o padrão que vocês querem operar. Tá? Qual vai ser o movimento? Não, vou esperar só quando tiver uma tendência clara. Não, vou esperar quando só tiver uma tendência de baixa ou de alta. Eu tenho preferência para realizar só compra, eu tenho preferência para realizar só venda. Eu tenho uma visão mais ampliada para só compra, eu só consigo identificar vendas. Então aí você tem que decidir quais são o padrão de operações que vocês têm que realizar. Qual é o padrão que o preço tem que fazer para você realizar a operação, para você se sentir confortável, tá bom? Isso é muito importante, isso facilita, tá? Você está realizando a operação, não ficar tanto tempo olhando para o gráfico. Por quê? Porque se ele não está realizando o que você está esperando, você não vai fazer nada, tá? Se controla, pô, se controla, tá bom? Tendência de que, né, ele veio realizando um pullback, ok? Pô, estourou aí, tá? E aí, beleza? Tava consolidado nesse range aqui, turma. Olha só, ele estava preso nesse range. Que padrão é esse aqui, turma? Que padrão é esse aqui? Nesse movimento. Você pode marcar aqui, mas aqui ele rompeu o fundo, tá? Então, formou aqui um padrãozinho de baixa, né? Porém, não foi topo mais baixo. Ele apenas estava seguindo nessa tendênciazinha aqui de baixo, ó. Então, aqui está claro que o preço estava caindo. Abriu com gap de alta, tá? Não rompeu os topos, tá? Nem mesmo aqui a máxima aí, tá? Do dia anterior. Então, veio realizando aí a sua volta, ó. Veio buscar o fundo. Aí vai entrar as obrigações do preço, vocês têm que ficar ligados. Então bateu aí no fundo, buscou, não tinha rompido ainda, rompeu, tá? E estourou aqui para baixo. Então no dia, o que aconteceu, turma? Ele realizou um movimento, tá? Até 11 horas um padrão de baixa, tá? Então definiu para a gente aqui, hoje, um padrão de baixa. O que você vai esperar com esse movimento? Uma volta para realizar uma operação de venda. Isso caso você tenha preferência para realizar uma operação, tá? Tem preferência aí para realizar uma venda, beleza? Então você aguardar essa volta bem próximo do teste do fundo rompido e entraria num candle start vendido, tá? Isso aqui é um padrão de operação, turma. Isso é um padrão de operação. Ia buscar o fundo, perfeito? Que era o seu primeiro alvo e você ia ver se ele ia dar continuidade no movimento, ok? O que eu identifiquei aqui nesse exato momento? Eu não entrei vendido, tá? Eu não entrei vendido nessa movimentação aqui, ó. Não fiz essa operação aqui de venda, porém essa volta aqui eu entrei bem aqui, ó, comprado, tá? Eu entrei comprado. O que acontece? Fiquei esperando o preço ele decidir, tá? Essa movimentação. Eu estava querendo, já meu alvo era buscar esse topo e foi o que aconteceu. Entrei comprado e fiquei aguardando. Não realizei parcial, fiquei esperando, ó. Esse período todinho, tá? Mais de 2 horas aí de operação, deu 1h50, se eu não me engano, para pegar aí, né, o alvo. Fiquei com viés do preço ele ficar voltando? Fiquei. Acontece, turma. Ele rompeu linha aqui, apenas perdeu a força no preço,
sendo que meu alvo é aqui no topo. Então, essa movimentação aqui, ó, para mim, vou considerar uma movimentação só. É um padrão que defini, né? E estou vendo que ele não está rompendo o fundo. Então, aí, até que uma hora ele estourou. Pô, alvo, tranquilo. Beleza? Então, buscou o alvo. Quanto a isso, turma, a partir do momento que ele rompeu uma LTB e buscou o alvo, no caso, buscou o topo aqui, ó, parou de romper fundo, ele formou um padrão de alta. Tá vendo que o padrão mudou? O que você vai dar preferência agora, para venda ou para compra? Você pode dar preferência para venda, pois está no alvo, está no topo, é uma zona de venda, ou você vai esperar o preço ele voltar aqui para dar preferência a esse movimento de alta. Entendeu? Então são dois tipos de operações que dá para você estar realizando durante o decorrer do pregão, tá? Então o preço ele definiu um padrão de alta, ó. Pô, o terceiro toque na linha de tendência, a galera gosta de pegar esse movimento, né? Então você vê que, pô, tendência não vai importar tanto, o que vai importar é topo e fundo. Por quê? Porque são as zonas onde o preço ele pode segurar. Agora, linhas de tendência, muito cuidado, o preço você tem que fazer alguns procedimentos para você estar realizando essas operações no estoque da linha de tendência, tá ok? Então isso aí vai entrar o refinamento que a gente passa na comunidade, tá bom? Definiu o padrão de alta, pô, ó, olha aqui, turma, não rompeu mais topo, tá vendo? O que que acontece? A movimentação do preço tem essa, que o preço está travado, que você pode estar esperando e especulando também dentro desse range, ou dentro desse range dessa tendência aqui de baixa, tá? Onde é um movimento um pouco maior, que é o mais bisurado possível, tá? Então, dentro desse movimento aqui que ele realizou de alta, ó, deixa eu apagar essa linha SLTB aqui para vocês entenderem. Definimos o fundo e o topo. Qual o ponto que eu vou entrar aqui, pensar em entrar comprado? Seria o mais próximo possível desse fundo, tá, turma? O mais próximo possível desse fundo, beleza? Então, o preço ele ficou segurando, tá? Ficou bem chato nesse final da tarde dessa sexta-feira, bem paradão mesmo, beleza? Até realizei uma operação de compra aqui, não realizei passando 10 pontos, acabou me tirando no zero. Eu estava buscando pelo menos a extremidade, ele não buscou, tá? Então ficou preso. Então eu não fiz mais nada e no resto do dia ele estoura, rompe o fundo e busca aí a mínima do dia, né? Rompendo inclusive. Rompendo não, né? Buscando aí o fundo. Se por acaso o preço ele tivesse dado continuidade aqui no movimento, ele ia fazer o quê? Buscar o fundo. Ia formar o que aqui, turma? Padrão de baixa. Não rompeu o topo aqui de referência, onde ele tinha formado a tendência de baixa no dia. Não rompeu, ó. Então, como não rompeu o topo, ele vai buscar fundo. Lógico, você pode dar preferência para esse movimento menor? Pode, mas tem que alguns detalhes que você também tem que prestar atenção para você não ser violinado ou estopado aí, né? Quando você vê que o preço não está desenvolvendo, tá bom? Então, o que você iria fazer aqui? Apenas ajustar LTB e acompanhar esse movimento de baixa, tá bom? Seria somente isso, beleza? Ia dar preferência, lógico, na tendência de baixa, tá bom? Bom, vamos lá para o índice. O índice está tendência de alta, tá clara, né? Olha aí o movimentão de alta, né? Eufórica aí, continuidade, tudo mais. E o que que acontece, turma? O índice, ele estava preso nesse range, né? Ele estava preso nesse range, tá? Então ele abriu com gapzinho de baixa. Olha só, vamos lá. Você definiu o topo e o fundo, são padrões do movimento, turma. Sempre o preço ele vai andar realizando topos e fundos. Então você tem que focar suas operações em topos e fundos, tá? É isso que você vai realizando no Price Action. Price Action, a definição é topos e fundos, turma, é a ação do preço. Linha de tendência, direção e tudo isso aí, você vai entrando no contexto aí da movimentação, tá bom? Então definiu aqui um padrão de alta, beleza, ok? Abriu com gapzinho de baixa, já buscando o fundo. Olha só, buscou esse fundo, mas o fundo é esse, tá? E o topo é esse, beleza? Pode considerar isso aqui um topo? Pode, tá? Então olha só, pô, forma um padrãozinho aqui, de baixo, o que você vai fazer? Marcar uma LTB, né? Você vai marcar uma LTB aqui, ó, pum, certo? Desse movimento aqui menor e o preço está caindo. Mas olha só, turma, fundo é aqui. Olha a operação que você vai estar aqui realizando, pensando em fazer. De compras, o preço está no fundo. Não, o preço está no fundo. Não fique pensando que ele vai romper. Tem que esperar o preço ele romper, andar, saber que foi um rompimento mesmo verídico
esperar a volta para entrar vendido. Se não, é compra, pô. É compra, tá? Então, pô, estourou a compra zona aí bonita, né? Rompeu o LTB, fez fundo mais alto, o preço ele subiu eufórico, tá? Olha aí, ó. O que que acontece? Acabou a tendência de baixa, formou uma tendência de alta. Sempre o preço ele vai repetir esses padrões, turma. É fácil decorar, não é? É só apenas aplicar na prática. Quer aplicar na prática? Vem para a comunidade do Elite Trader que você vai ver como é que isso aqui funciona na sua cara. Tá? Isso tudo ao vivo acontecendo. Beleza? Pô, buscou bem a máxima aí. Não chegou a tocar mesmo bem na extremidade. Porém, aí ó, buscou o topo, ia buscar esse aqui, né? E ele torna a cair, turma. Rompeu linha. Rompeu linha. Você vai vender aqui no rompimento da linha, turma? Pô, o topo é em cima, tá? Então tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, beleza? Ó, formou um padrãozinho de baixa, rompeu linha, pô, e buscou o fundo, tá? Veio buscando o fundo. Olha só, turma. A partir do momento que ele faz esse movimento, você vai dar preferência a ele, tá? A não ser que o preço tenha rompido o topo, tinha te confirmado o movimento de alta para você estar pensando em compra, tá? Então aqui ele está consolidado dentro do range. Como ele chegou na extremidade, não rompe topo, ele tem a obrigação de buscar o fundo. Então ele vem fazendo aqui, ó. Quer pegar as operações de compra? Você tem que ter um pouquinho mais de experiência, você tem que saber o refinamento, você tem que saber o que o preço ele pode fazer quando você entrar nessa operação. Será que ela vai desenvolver ou não? Como é que você vai saber como é que ela vai desenvolver? Entendeu? Qual vai ser os princípios para você seguir a direção que você está planejando? Então isso é importante. Isso é importante, tá? Então, pô, bateu, segurou, bateu, então deu duas oportunidades de compra, inclusive o Vinicius realizou essas operações. Por que ele realizou essas operações? Tá no fundo, ele tem experiência de pegar esse tipo de operação, é um padrão que ele definiu, então ele realiza esse tipo de operação, tá? Por quê? Se tivesse segurado, rompido o topo, olha a pernada que ele ia pegar, né? Ele ia dar continuidade no movimento de alta, quanto nessa movimentação do dia, quanto a movimentação maior, né, de dias aí para trás, certo? Que o índice está numa tendência de alta. Então, bom, não rompeu o topo, ele vai vir buscando fundo, ó. Pá. Como é que você vai pegar essas operações aqui, turma? Sabendo o refinamento. Tem que entender o refinamento. Beleza? Então, definimos aqui novamente. Tá vendo que o preço aí tá caindo. Tá buscando a extremidade novamente. Você vai ficar ligado se vai romper. Se não romper essa extremidade, turma, é compra. Não tem o que fazer, é compra. Tá, ó, não rompeu nem esse fundo, estourou. Mas aqui eu te pergunto, qual é o topo que você vai considerar dentro desse movimento? É esse? É esse, é esse, é esse. Você não sabe, vai ficar perdido. Mas eu vou pagar um bizu aqui para você ficar esperto, tá? Olha o topo, tá? Movimentação de baixa. Esse é o topo, tá? Buscou o fundo, não deu continuidade. Onde ele veio buscar? O topo. Esse é o topo. Não é esse, tá bom? Quer entender sobre isso? Comunidade. Vamos lá. Bom, não rompeu o topo, lógico, obrigações preço, vai vir buscar fundo, turma. Faz fundo mais alto, volta, não dá continuidade de movimento que seria romper topo, né? A partir do momento que ele rompeu o fundo, que é essa extremidade aqui, você vai definir um padrão aqui de baixa, que é essa tendência de baixa, tá? Que a galera aqui, vou começar a falar outro palavreado para vocês entenderem aí, ver se vocês entendem melhor. Então definiu aí, formou um padrãozinho de baixa, uma tendência de baixa. Pô, né? Buscou aí. E o preço ele vai realizar o seu pullback. Qual é o ponto bacana para você estar pensando em venda? Seria o mais próximo possível desse topo, tá? E não próximo aqui da linha de tendência. Ou você vai acompanhar esse movimento aqui, saber que ele não rompeu aqui esse topo e vai meter uma venda aqui, tá? Vai meter uma venda aí, beleza? Ó, não rompeu o topo, deu start, você entra no start. Não rompeu o topo, deu start, você entra no start. Entendeu? Start é um indício que o preço ele quer ir na outra direção. Por que você não vai entrar nele? Você tem que entrar nele. Ou, no melhor ponto, já identificando os pontos relevantes do gráfico. Tá bom? Pô, buscou o fundo, tranquilo, né? Estourou aí, ó, direto. Normalmente o índice não faz isso, é direto, ele fez o mesmo movimento aqui de trás. Estourou, não rompeu o fundo, vai buscar topo. E ele vai sempre repetir essa movimentação, turma. Pô, fez o fundo, fez topo para baixo, não rompeu o fundo, vai buscar topo. Não rompeu o topo, vai buscar fundo. É isso, pô. Definição,
tá? Teoria de Dow, Price Action, ação do preço, obrigações do preço, qual vai ser a expectativa se ele não romper topo, buscar fundo, enfim, tem muita coisa que engloba aí toda essa leitura gráfica, tá bom? Então você vê que ele ficou preso no range, a partir do momento que ele buscou aí de novo a extremidade do topo, buscou esse fundo nesse candlezão, ficou zoado, não dá para realizar mais nada, lógico também é encerramento do pregão, tá bom? Então, turma, o que é que eu quero dizer para vocês? Vocês têm que definir o seu gerenciamento, vocês têm que definir a meta de vocês, têm que definir os tipos de operações que vocês vão realizar, tá? Define um padrão do movimento que o preço tem que fazer para você realizar essa operação, para você ficar confortável. E aí, comece a extrair dinheiro da bolsa, pô. Vamos dar mole não. O ano começou agora, sem mimimi, tá? Foca no final do mês, que vai dar certo, tá bom? E lógico, mais uma vez eu convido vocês para fazer parte da comunidade, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, espero que eu tenha ajudado com algo, espero que tenha esclarecido qualquer dúvida que você possa ter aí, beleza? Se você gostou, deixa aquele like, comenta o que você achou, tá? Desejo a vocês um excelente final de semana. Segunda-feira, mais uma vez lembrando, estamos encerrando as vagas da comunidade. Terça-feira já tem live, viu? Terça-feira já tem live ao vivo. Olha o bizu, pô. Beleza? Então, um grande beijo, um forte abraço e até semana que vem. Valeu!